Patriota Júnior, bom dia para você. Quais são os benefícios da amamentação? E a gente tem um exemplo muito bacana, para relatar para os ouvintes da Rádio Cidade. É verdade, Renata. Bom dia para você e para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Os benefícios são vários, né? Uma lista enorme de benefícios que a amamentação traz. E nesse agosto dourado, né? De luta, de incentivo, né? À amamentação, claro. Nós vemos aqui no bairro Universitário, estamos na casa da Aline Galdino, que é estudante de psicologia e também mãe do pequeno Vitor, de 8 meses. Para quem está na Experiência Rádio Cidade, está acompanhando aqui nas imagens, né? Aline, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Queria que você contasse o seu depoimento. Como é que foi para você começar a amamentar? Você é mãe de primeira viagem, né? Seu primeiro filho, o Vitor, está aqui, né? Sendo amamentado nesse momento. Como é que foi para você essa experiência? Como é que vem sendo essa experiência? Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia Renata, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Então, amamentar para mim tem sido uma das experiências mais profundas e lindas que eu já passei na minha vida. Tem os seus desafios, claro, como tudo na vida tem, e gera uma conexão com o meu filho. E também me deixa muito orgulhosa e satisfeita de poder saber que eu tenho cumprido o meu papel com ele, que foi amamentá-lo, né? A amamentação exclusiva até os 6 meses e agora a amamentação junto à opção alimentar. Surgiu alguma insegurança ali no início? Como é que foi para você? Sim, eu tinha muito medo. Quando grávida, o meu maior medo era amamentar. E aí, para um pouquinho desse medo, dessa ansiedade, eu fiz uma consultoria, aprendi algumas dicas de amamentação, e aí essa ansiedade foi se dissipando com o passar do tempo, e aí eu fui aprendendo realmente a amamentá-lo depois que ele nasceu. Essa consultoria, então, ajudou muito nesse processo, né? Ajudou sim, e é uma dica que eu dou para todos a viagem, e até se você já tem um filho e passou por um processo de amamentação difícil, doloroso, é importante dizer que isso não é normal, né? Não é normal a gente normalizar o sofrimento das mães. Então, é uma dica que eu deixo para todas as mamães. Se você puder, fazer uma consultoria de amamentação para você aprender. E também, hoje em dia, com a internet, tem aí conteúdo disponível para todo mundo. Você hoje está trabalhando, Aline, ou tem condição de dar mais tempo nessa questão da amamentação ao seu filho? Isso, eu trabalho só home office e faço faculdade. Então, eu tenho uma realidade que eu sei que não é a realidade de todas as mães, porque a realidade realmente é essa questão de você sair para trabalhar. Porém, nesses outros compromissos que eu preciso sair, faculdade, às vezes eu preciso resolver alguma coisa, então eu tento sempre deixar já o leite dele pronto, reservado, para ele poder realmente continuar nessa questão da amamentação, mesmo quando eu não esteja. Até os 6 meses somente o leite materno, e a partir daí você foi agregando outros alimentos na alimentação dele. Isso, até os 6 meses, Vitor ficou com a amamentação exclusiva, que é o indicado, e depois disso a gente começou a introdução alimentar. Mas mesmo ele hoje com 8 meses, o alimento principal dele ainda continua sendo o leite materno. Como essa conexão com seu filho, esse momento que é muito especial da amamentação? É incrível. Amamentar, eu sempre digo que amamentar restringe um pouco a sua vida, porque ele acaba ficando muito dependente de você. Às vezes eu tô em algum lugar e eu tenho que voltar para amamentar, mas eu não troco e eu indico para todas as minhas amigas, para todo mundo que eu conheço que é mãe, amamente, porque é uma conexão assim, quando você olha para ele, que ele olha para você, faz tudo valer a pena. Muito bem. Vamos conversar aqui também com a enfermeira especialista em amamentação, a Isis Guerreiro. Vou passar para o lado de cá. Isis, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Estamos justamente no Agosto Dourado, que tem como tema, né, como foco principal ali os pais, as mães que trabalham e não tem, às vezes, o tempo, né, na maioria das vezes, para estar amamentando o filho. Esse é o foco da campanha nesse ano, né? Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Olá, bom dia a todos, obrigada pelo convite. Esse ano, né, o Agosto Dourado, ele traz como tema, né, a questão do trabalho, né, para a gente estar incentivando os pais nesse momento. A gente sabe que hoje, né, a grande maioria, principalmente das mães que trabalham CLT, né, tem apenas 4 meses de licença maternidade, e a gente sabe que o recomendado pelo Ministério da Saúde é a amamentação exclusiva até os 6 meses e complementar até os 2 anos.
Então, realmente, é uma campanha que traz, né, esse incentivo para a gente organizar essa questão das demandas dessa mãe, de trabalho. Então, eu acho muito importante e recomendo muito que essas mães elas procurem se informar, né, porque como foi dito aqui, a mãe ela pode tá fazendo estoque, né, desse leite, pode fazer ordenhas, já deixar tudo organizado para poder, quando voltar esse retorno ao trabalho, né, já ter lá aquele estoque garantido para o seu filho. Nós até falávamos ali do início, os benefícios da amamentação são inúmeros, né, Isis? Isso. Então, o leite materno, ele é um alimento completo para o bebê, não é necessário a gente ofertar nenhum outro tipo de alimento, né? Então, ele já tem proteínas, lipídios, água, tudo que o bebê precisa, além de ser benéfico para a mãe também, né? Ajuda na questão da involução uterina, o útero volta mais rápido ao tamanho, reduz a chance de câncer de mama. Então, são inúmeros os benefícios, tanto para a mãe como para o bebê. Quais as orientações para aquela mãe? Muitas estão ouvindo a Rádio Cidade nesse momento, que tem dificuldade nesse primeiro momento. Quais seriam as orientações? Primeiro de tudo, a informação, né? Quando a gente tem informação, munição para isso, a gente sabe o que a gente quer, né? A gente vê muitos relatos também de que a amamentação, para algumas, não é tão simples assim, não é fácil, mas hoje existem tanto as consultoras em amamentação, como também existem os bancos de leite, né, que orientam muito a questão de pega, posicionamento do bebê. Então, essa é a dica principal que eu dou, realmente é procurar informação, buscar ajuda, né, caso tenha alguma dificuldade, porque amamentar com dor não é normal, né? Então, a gente precisa realmente buscar ajuda para evitar esse desmame precoce. No caso do leite materno, eu posso armazenar ele em que tipo de recipiente? Mamadeiras são indicadas ou não, Isis? O ideal é que quando você faça essa ordenha, né, você armazene em potes de vidro com tampa de plástico, né? Ou potes de plástico, tem alguns específicos que são livres de BPA, então você pode fazer esse armazenamento, tá? E aí o recomendado é que em temperatura ambiente, esse leite materno ele fique por apenas 1 hora, na geladeira 12 horas e no congelador ele tem validade de 15 dias. Então, quando você fizer essa ordenha e armazenar no potinho, você vai lá, coloca a data, o horário que você tirou, já para ter controlado essa validade do leite. Até os 6 meses, nada de chás, sucos, água. O leite já contém todos esses nutrientes. O leite já contém todos os nutrientes. Então, até aqueles bebês que fazem uso de fórmula infantil não é orientado fornecer água para esse bebê. Então, só o leite materno até os 6 meses de vida. A partir desses 6 meses, a mãe já pode ir incluindo aí outros alimentos, né? Quais, por exemplo? A mãe pode incluir verduras, frutas, né? Começar com introdução uma vez na semana, 2 vezes ao dia, né? Dar uma frutinha amassada, uma papinha. Então, essas são as orientações. A amamentação é recomendada até quantos anos de idade? A amamentação pode ser até quando a mãe e o bebê desejarem, né? O que o Ministério da Saúde recomenda é que seja complementar até os 2 anos ou mais. A gente está falando de algo que é previsto em lei também, né, Isis? Isso. Aquelas mães que trabalham, né, CLT, elas têm direito de sair 1 hora mais cedo ou sair 1 hora no almoço, né, ou chegar 1 hora mais tarde, justamente por causa da amamentação. Então, isso é previsto em lei. Então, as mães que amamentam, elas têm esse direito. Aquelas mães que não possuem ali confiança para amamentar, precisam também do apoio do pai, da família. Isso também é importante, né? Sim, a rede de apoio é fundamental nesse processo, né? Porque, como foi dito aqui, a amamentação realmente é algo que requer exclusividade, né? Então, as mães precisam realmente desse apoio, seja do familiar, seja de um amigo, né? Seja dos avós também que participam desse processo. Então, é essencial a rede de apoio nesse momento. Perfeito, obrigado pelas informações. Isis Guerreiro, enfermeira especialista em amamentação, agradecendo também aqui a Aline Galindo e o pequeno Vitor, de apenas 8 meses, que nos receberam aqui em casa para a gente falar desse tema tão importante que é a amamentação, né, Renata? Patriota, muito bacana, né? É o que todas as mães com seus filhos merecem, né? Essa entrada foi para incentivar a amamentação, mas como a Aline bem lembrou ali, a realidade, infelizmente, não é a mesma para todas as mulheres. Então, informação para tentar fazer o melhor diante da situação particular de cada uma de nós, né? Tem gente que consegue mais tempo, tem gente que não consegue.
tem gente que tem que trabalhar, tem gente que tem rede de apoio, tem gente que não tem. Enfim, essa é a vida das mulheres que quando se tornam mães é ainda mais complicado. Mas quando se tem amor e pessoas que nos amam também para apoiar nesse momento, o sortudo são as crianças, né? Porque é diferente o crescimento, isso é comprovado cientificamente. Então, um cheiro para todas as mamães, principalmente as de primeira viagem, né? Que cada um que diga uma coisa e a pessoa fica louca, mas vai em busca de informação e vê a melhor forma aí de se relacionar com teu filho, porque isso é único, exclusivo e particular. E um cheiro aqui em especial para nossa sobrinha Aline e Vitinho, que é o bebê mais simpático de Caruaru e região. 8 horas e 23 minutos. Vamos reforçar o WhatsApp Cidade.